Vamos continuar a reunião. Agora, resposta por parte do Governo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senhores deputados. Agora, uma resposta às perguntas por responder sobre a questão levantada pelo deputado Chanel Lab sobre o regime da carreira das enfermeiras. Esta lei, sobre este regime, não temos um plano para revisão, porque nós achamos que ainda este regime é muito eficaz. O deputado Lamutho falou sobre a formação dos profissionais de saúde. O diretor Law, há bocado, já fez uma explicação e eu não vou entrar nos pormenores. O deputado Lamutho também falou sobre os critérios de seleção do estágio dos atletas. Eu passo a palavra para o presidente Kuhn. Muito obrigada, senhora secretária. Muito obrigada, senhor presidente e senhores deputados. Nós temos um estágio para as equipas dos atletas. Quanto aos estágios, normalmente é de acordo com a modalidade desportiva, a capacidade dos atletas e ainda a continuidade ou regularidade da participação em determinada modalidade desportiva. Por outro lado, ainda a disciplina é um elemento focal. Os treinadores vão atender esses fatores para escolher os atletas para comporem a equipa de estágios. E assim, quando houver jogos, por exemplo, jogos asiáticos, vão escolher os atletas de melhor performance, de melhor qualidade, para integrarem na seleção, representando a RAIEM. Entretanto, também tem de atender ao seu estatuto. Normalmente, os atletas têm de poder representar a região ou o local, tendo para tal efeito a titularidade do passaporte. E para comprovar que representam determinado país. Por outro lado, alguns atletas podem sair da equipa de elites ou da equipa de atletas para o estágio, mas retomam esse estágio quando puderem. E depois, quanto à competição de vela, porque é que nós temos que ter estas competições que não se vendem os bilhetes? Claro, não se vendem os bilhetes, mas também há pessoas que assistam essas competições. Normalmente, uma competição é de um mês e podemos associar a grupos de consumo, de maior consumo. E os espectadores vêm para assistir à competição, tanto barcos de vela ou então em relação ao golfe. Normalmente os espectadores são de alto consumo e por isso também ouvimos dizer que esperam ter um calendário competitivo menos estressante, com maior tempo de descanso para que os atletas, para que os espectadores possam passear por Macau para poderem consumir em Macau. Há algumas competições em que não vendemos os bilhetes, mas não quer dizer com isso que não temos espectadores. Pelo contrário, há pessoas que acompanham essas modalidades esportivas e que vêm para Macau para estimular a economia local. Muito obrigado. Sim, posso complementar um pouco? A deputada Sombekei falou 2 vezes da procriação medicamente assistida sobre esta proposta de lei. Vamos entregar à Assembleia Legislativa na próxima semana. O deputado Wu Zhou-Kil falou sobre a residência para idosos. Falou sobre a operação por entidades privadas, as suas dificuldades na residência dos idosos. Nós tiramos a referência da operação do modelo de gestão privada
é um modelo diferente de um lar de idoso. Se o deputado ouvir quais são as dificuldades do setor, podemos ter uma maior comunicação, porque aqui não tenho na mão. Não sei quais são as pessoas ou quais são as suas dificuldades na operação dessas residências. E ainda, nos terrenos serão construídos lares similares às residências de idosos. Eu sei que há instituições que querem fazer este tipo de projeto. Depois, o deputado pode entregar-me algumas informações. O deputado Wu falou sobre o novo bairro de Macau. Sobre este projeto, estamos a acompanhar alguns aspectos, por exemplo, a educação. Lá há uma escola com ensinos infantil e primário. Eles adotam materiais didáticos e um modelo de educação de Macau. Por isso, nós esperamos que esta escola, comparativamente com as escolas do interior da China ou as escolas em Hanqing, tenha um modelo diferente, segue mais o regime de Macau. E ainda temos um posto de saúde lá no bairro. Nós esperamos que este posto, quando acolhe os residentes de Macau, possam também ter medicamentos que são usados em Macau. E ainda temos um centro de idosos que é muito similar ao do centro de Macau. Sobre a reinserção social, passo a palavra para o presidente Hon. Muito obrigado. Em relação à reinserção, especialmente para ex-reclusos, há um trabalho muito importante. Ultimamente também lançamos um projeto de emprego para os ex-reclusos, agradecendo à colaboração dos empregadores. Fizemos alguns trabalhos de inspeção e combinação. Nos últimos anos, há mais que 600 ex-reclusos e mais que 80% conseguiram encontrar emprego. Em 2021, a taxa de emprego para estas pessoas podem atingir um nível de 53%. Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra para o diretor Song. Caros deputados, excelentíssima secretária, vou responder pelas perguntas em relação à conversão de resultado de investigação científica, nomeadamente a cooperação indústria-universidade e investigação. O governo da RAEM lançou a proposta de 1+4. Esta é um grande esforço e a Universidade de Macau vai tentar fazer melhor a conversão de investigação científica para o resultado. Sob o apoio do Estado, atualmente o nosso laboratório de referência do Estado já ganhou uns resultados brilhantes. E nos últimos anos, sob o apoio do governo, incumbimos algumas empresas de tecnologia, alta tecnologia, e na próxima etapa vamos fazer a conversão de investigação à produção. Através destas empresas de alta tecnologia, ganhamos vários prêmios e na próxima fase vamos criar uma cadeira industrial. Na NTC já há uma cadeira muito madura
Por exemplo, há materiais, ou em outras áreas também. Por exemplo, há materiais que são resultados do nosso laboratório que serão utilizados na quarta ponte entre Macau e Taipei. Muito obrigado. 請羅彩燕議員。多謝主席。 Deputada Lau Choi-yin, obrigada, Sra. Presidente. Quanto a assuntos sociais, educação, prevenção da pandemia, o Governo envidou muitos esforços que estão aos olhos de todos. E aqui apresento o meu reconhecimento e os meus agradecimentos. A Sra. Secretária pretende flexibilizar o número, as vagas para a inscrição de alunos no ensino superior, para aumentar os rendimentos das instituições de ensino superior, porque o aumento de alunos também permite o aumento de postos de trabalho. E o plano de bolsas de mérito para a frequência de instituições de ensino superior pretende, com estas bolsas de estudo, possam abranger outros cursos, outras licenciaturas também, ou outros cursos pós-laborais. Para além disso, quanto ao ensino integrado e ensino especial, sobre a falta de docentes, na verdade, há hoje em dia muitos professores desempregados. Assim, pretende reforçar os apoios a esses docentes, também a esse ensino, para melhorar a qualidade do ensino a estes alunos especiais. Quanto ao subsídio de desemprego, pergunto se não há margem para uma maior flexibilização, porque anteriormente havia 1.500 e no ano passado já eram 4.300, portanto é quase o quádruplo. Assim, 15.000 pessoas desempregadas, nem um terço tem direito ao subsídio de desemprego e há mais restrições ao acesso ao subsídio. Quem teve uma vez o subsídio não tem direito a um novo subsídio se ficar novamente desempregado. Como nós sabemos, a taxa de desemprego em Macau é alta, portanto, quanto ao regime de atribuição de subsídio de desemprego, não haverá margem para uma revisão para que melhor desempregados possam aproveitar deste subsídio. Agora, este subsídio é só atribuído durante 90 dias. 60% das pessoas necessitam de 4 meses para conseguirem um emprego novo. Portanto, não podem estender estes 90 dias. Claro que na altura, quando este regime foi lançado, não havia a pandemia, mas hoje em dia, em tempos pandémicos, não há margem para uma alteração. O que quero dizer é que a atribuição deste subsídio não reflete as necessidades dos tempos de hoje. Por exemplo, quanto à proibição a proibição ou a impossibilidade de poder pedir um novo subsídio dentro de um ano não pode reduzir este prazo de um ano. Quanto à pensão para idosos, o que se pretende é garantir a dignidade dos idosos para a sua sobrevivência, porque é uma garantia, é um regime de garantia social na velhice. Se a garantia para a aposentação for 3.740, questiono se é suficiente. Há muitos, digo, que até nem sequer recebem estas 3.740. Porque há muitos que os filhos não dão aos pais, que têm outras despesas, que não pouparam, não aderiram no regime de previdência central. Portanto,
o que os idosos têm não é suficiente. Quanto ao regime central não obrigatório, nós já sabemos que a dotação dos fundos depende das reservas, depende das receitas do governo. Hoje em dia, quando não há receitas, não há dotação dos fundos. E sobre a Lei 7/2022, há 3% das receitas que são injetadas. Assim, questiono se não há margem para aumento destes 3% do imposto bruto para reforçar as fontes financeiras do Fundo de Segurança Social e de haver uma indexação com o índice mínimo de subsistência. E questiono também se o governo não pondera uma distribuição mais equitativa dos fundos ou quanto aos prestadores de cuidadores. Há poucos pedidos sobre este subsídio. Não é que eles não existam, não é que os cuidadores não existam, mas porque o montante do subsídio é muito reduzido. Na verdade, pessoas portadoras de deficiências mentais ou com dificuldades motoras ou outros autistas de grau severo necessitam de apoios, necessitam de uns cuidadores. Há muitos que as famílias deixam os seus empregos para apoiar os seus familiares necessitados. Na verdade, 2.000 e tal patacas por mês não chega para nada, não chega para terapia, não chega para cuidados médicos. Portanto, questiono se não há margem para o aumento deste montante para que mais famílias possam beneficiar deste serviço. Quanto a pessoas com demência, o governo sabe quantas pessoas em Macau têm demência? E quanto a cuidadores, para pessoas com demência, o governo tem algum plano? Para além disso, quanto aos lares de idosos, não são suficientes. O governo vai pondera ou lares de reabilitação, não só de idosos, também de reabilitação. O governo vai utilizar terrenos que estão vagos para construir lares para estas pessoas e depois, quanto à saúde, também de criar diferentes tipos de lares para as pessoas com diferentes capacidades económicas poderem recorrer a diferentes lares. Quanto à zona A, pensar também, ponderar também, atribuir espaços para lares geridos por privados. Muito obrigada. Sim, para falar a verdade, eu acho que a senhora secretária também está a trabalhar muito, desde um bebê até um idoso. Todo o percurso da vida é da tutela dos serviços, dos serviços da tutela da SAC. Já não é o primeiro ano que falamos sobre isso. Todas as etapas da vida têm a ver com a senhora secretária. A senhora secretária, depois de começar a trabalhar neste posto, o governo está a trabalhar muito durante estes 3 anos para enfrentar a epidemia. E os deputados têm vindo a manifestar agradecimento aos profissionais de saúde, à polícia, a todo o governo pela sua contribuição. E ao longo dos tempos, depois do estabelecimento da RAEM, a população tem várias necessidades, tem várias exigências. Agora vocês podem
apreciar ou ver os benefícios dados pelo governo comparativamente com outras regiões, posso dizer que Macau é o melhor. Porque ao longo dos tempos, o governo, na Assembleia Legislativa, o governo está, ao longo dos tempos, a ouvir as opiniões sobre as exigências da população e o governo está a tentar responder às necessidades de todos. Tem vindo a aumentar os benefícios sociais, querem habitação, constroem habitação, querem dinheiro, então o governo dá dinheiro. O governo também dá apoio para os comerciantes em todos os aspectos. De acordo com as exigências da sociedade, o governo tem vindo a aumentar as suas despesas. Antigamente, as despesas do governo eram de 10 mil milhões, agora é cerca de 100 mil milhões. Ouvindo as prestações dos deputados, muitos estão a exigir por parte do governo. Ao longo dos anos foram atribuídos vários benefícios, agora é impossível receber ou interromper esses benefícios. Todos estão satisfeitos com mais dinheiro, mais benefício, mas o governo tem que fazer o seu orçamento. Isto é muito normal. Como diz o provérbio, quanto mais trabalha, mais gera. Quem não faz, não erra. Não estou a chamar o governo a trabalhar nesse sentido. Não é assim. Muitos trabalhos, durante o processo, muitos trabalhos foram feitos tendo ouvido as opiniões da sociedade. Há espaços para melhoria? Claro que há. Por isso é que o governo está constantemente a ouvir as opiniões do governo. Por exemplo, há bocado ouvi uma ideia de entregar o grande prémio para ser operado pelo mercado. Que coisas devem ser geridas pelo governo, que coisas não? Bem, agora são quase 23 anos do estabelecimento da RAEM. Temos que rever os trabalhos feitos ao longo dos anos pelo governo. Não estou a dizer para interromper os trabalhos que estão a fazer, mas que trabalhos podem ser entregues ao mercado. Como é que o governo pode promover, privatizar os trabalhos? Como, por exemplo, sobre a questão para os idosos, a reforma na velhice. Por exemplo, habitação pública, habitação econômica, residência para idosos, todos têm que ser feitos pelo governo. Mas que projetos podem ser geridos pelo setor privado? Agora, o governo já é o momento de rever. Se não fizer isto, então a responsabilidade é cada vez maior. A sua responsabilidade é enorme, porque tudo tem a ver consigo. Mas os recursos humanos são limitados. E em Macau, de acordo com a lei básica, somos uma sociedade capitalista. Como é que podemos privatizar os serviços? Eu creio que o governo pode pensar mais neste aspecto, ponderar mais nisso, especialmente. Agora, temos que construir Macau como um centro internacional de turismo e lazer. Como é que podemos ainda criar uma base cultural? Agora, com o apoio do governo, ou com o apoio do país, como é que podemos melhor aproveitar esta cidade tão pequena? Há aspectos que não são da sua tutela. Tem que combinar com outros serviços públicos. Em geral, todos devem pensar desta maneira,
tal como eu disse antes, há dias, tem que ter uma ponderação geral. Como? É que nas áreas circunstantes do património mundial, melhorar o ambiente, revitalizar as zonas antigas para poder impulsionar o desenvolvimento econômico. Só assim é que pode promover a mudança da imagem da nossa cidade, a nossa fisionomia. Macau não é só uma cidade de jogo. Temos vários recursos culturais. Temos a cultura dos templos. Temos um intercâmbio entre a cultura chinesa e a cultura ocidental. Como é que podemos contar bem a nossa história? Temos pessoas preparadas ou com zelo para trabalhar nisso. Não me lembro do seu nome. Ao deputado Shan Hussein, tal como disse ele, já temos longas metragens, não me lembro do nome. Já temos um filme. Depois de ver o filme, há muitas cenas que podem ser aprofundadas, contando bem a história de Macau, através destas cenas. Temos muitos conteúdos desse tipo. Só as pessoas com dedicação podem aproveitar esses recursos. Podemos desenvolver a cultura cinematográfica. Por exemplo, a nossa história. Nós temos poucos materiais. Mas mesmo assim, como é que podemos encontrar materiais históricos? Como é que podemos usar os nossos recursos para atrair mais investidores e promover a participação da sociedade para que nós tenhamos um maior desenvolvimento econômico? Só assim poderemos ter mais benefícios para toda a sociedade de Macau. Só assim é que todos têm maior felicidade. Há coisas que devem ser privatizadas. O governo deve lançar mais medidas, por exemplo, para melhorar o ambiente de negócios, o ambiente de investimento. O governo deve ponderar neste sentido para ver como é que se pode promover o desenvolvimento geral da sociedade. Bem, estou a falar muito. Passo a palavra para o deputado Outempio. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária e seus colaboradores, caros colegas. Aproveito esta oportunidade para agradecer toda a vossa contribuição e também as associações e também os voluntários, todo o pessoal da linha da frente. Manifesto o meu maior respeito. Há dias fizemos uma visita ao UMAC e visitamos vários laboratórios. Nós tivemos um intercâmbio com os docentes para ver como é a cooperação, investigação, academia e indústria. Houve colegas que queriam tentar conhecer mais sobre os cursos e também que requisitos é que os estudantes, os seus filhos, podem entrar na UMAC para frequentar cursos. Eu, como pessoa da UMAC, também sinto-me muito orgulhoso. Como é que pode haver uma combinação entre a inovação tecnológica com a economia de Macau? Como é que podemos aproveitar a zona de cooperação aprofundada em Hanchin para promover a transformação dos resultados de investigação? Mas, segundo os dados da Assembleia Legislativa, a UMA em 2023
não houve um aumento nas receitas comparativamente com o ano anterior. Gostaria. Bem, senhora secretária, a UMA tem que aumentar o corpo docente, tem que aumentar estudantes, tem que aumentar projetos de indústria, academia e investigação, mas não há aumento do orçamento. E agora tem esta missão de desenvolvimento, indústria, academia e investigação, e ainda tem que satisfazer a qualidade, o nível de qualidade de uma universidade de renome, sem aumentar o orçamento. Como é que pode prestar tantos serviços? Pode ou não aumentar a participação do setor privado para o MAC poder melhor desenvolver o seu trabalho? Senhor deputado Cicalon, muito obrigado, presidente. Muito obrigado, senhora secretária. O surto de 18 de junho veio provar que os serviços públicos conseguem melhorar os serviços prestados e ainda reagir perante um novo cenário de Covid-19. Antes do jantar, tivemos essa troca de opiniões com a senhora secretária sobre o aperfeiçoamento dos mecanismos antiepidêmicos e, entretanto, no intervalo para o jantar, também recebi chamadas de alguns amigos, nomeadamente para perguntar sobre a passagem fronteiriça, e especialmente quanto ao teste de ácido nucleico. Agora, o prazo de validade é 24 horas, só que os custos para um teste são 45 patacas. A senhora secretária já afirmou, dizendo que é possível reduzir estas despesas com o teste de ácido nucleico. Espero que ver realmente a realização deste compromisso a curto espaço de tempo. Para a passagem fronteiriça, nós temos o Código de Saúde e o governo da Roraima já consegue proporcionar serviços gratuitos de teste de ácido nucleico, muitas vezes para determinadas situações. Mas por que este teste gratuito não pode ser utilizado para a passagem fronteiriça? Eu ainda não compreendo. Também muitos cidadãos perguntaram sobre isso, mas só que não houve nenhuma justificação. O Código de Saúde, a senhora secretária já respondeu a questões sobre o Código de Saúde. Também recebi, entretanto, algumas intervenções dos cidadãos dizendo que não concordam com a resposta, dizendo de que não existem profissionais para o tratamento de códigos de saúde. Nós temos também profissionais ou técnicos que são de qualidade para tratar do sistema do Código de Saúde, porque quando é atualizado o sistema, há problema. Uma vez, duas vezes, sequer ainda somos tolerantes, podemos aceitar que haja falha quanto do upgrade do sistema. Mas constantemente, quando vem um upgrade, vem problemas, já é impossível de aguentar nem de aceitar. E por isso espero que a senhora secretária possa pensar um pouco como melhorar o sistema do Código de Saúde. É uma base cultural. Os dirigentes do país já muitas vezes afirmaram que Macau é uma cidade cultural. E quando nós temos que contar bem a história da China, contar bem a história de Macau, nós temos que mostrar que somos fortes em desempenhar o nosso papel. E podemos, assim, construir a base da cultura. No plano quinquenal do Estado, já temos este posicionamento para ser uma base cultural. No 14º plano quinquenal do país, com este posicionamento, nós não podemos ignorar deste posicionamento. Pelo contrário, temos que pôr a executar este posicionamento. Como concretizá-lo? É uma questão de pensar quais são os itens que nós podemos desenvolver, nomeadamente quanto aos produtos, quanto à própria indústria, quanto aos setores envolvidos, e já contamos ao longo do tempo o apoio do governo central. Por outro lado, também temos as estações televisivas nacionais e estatais que transmitam diferentes episódios de cultura de Macau.
fazem a promoção, a divulgação a nível nacional. E por isso nós podemos aproveitar esses documentários que eles fazem para transmitir mais este papel de Macau. Ao mesmo tempo, esses documentários podem ser transmitidos a nível internacional para todo o mundo para explorar ou expandir mais as contas dos clientes do estrangeiro. Por outro lado, a senhora secretária tinha referido que no próximo ano vai ter um programa de apoio à cinematografia e pelo que acho que virão muitas equipas de filmagem a virem para Macau. Já os meus amigos dizem que muitas pessoas de fora virão a Macau para filmar, para produzir o seu filme com os cenários de Macau. Poderemos contar com equipas de Portugal, Brasil, do Sudeste Asiático para filmar diferentes cenários de Macau, diferentes cantos de Macau, a beleza de Macau, contando assim a história de Macau e as historietas que nós conhecemos do Macau antigo. Numa sessão de debate da legislação governativa com Sua Excelência o chefe do Executivo, já tínhamos falado sobre a questão de concertação e de materialização da construção de uma base, pelo que a concepção de topo é muito importante. Para a concepção do topo, acho que a senhora secretária deve ouvir mais os setores da indústria criativa e ainda da cultura. Nós podemos contar com o apoio do Estado, mas pelo menos nós temos que maximizar toda a nossa própria história. Uma história de há mais 500 anos, com o intercâmbio entre a cultura chinesa e a cultura ocidental, pelo que nós não podemos deixar esta história a passar. Pelo contrário, nós devemos maximizar estes itens. Por outro lado, também eu concordo com a digitalização dos produtos culturais, porque a digitalização dos produtos culturais é que se pode permitir que a cultura entre numa nova era, promovendo os projetos culturais de uma forma mais dinâmica e de uma forma mais digital. Hoje em dia falamos da digitalização porque é o novo mundo. E por outro lado, nós temos que ter um ambiente bom, propício para vários itens da cultura. Cinematografia, tanto como exemplo, o Macau é por natura um cenário de beleza para o encontro das culturas. E por isso nós podemos ter vários fatores ou vários elementos a serem ponderados, a serem refletidos. Alguns processos de apreciação e de aprovação para licenças ou para alvarás poderão ser encurtados em 2 ou 3 dias e assim facilitará a vinda dessas equipas de filmagem do estrangeiro. Por outro lado, quanto à educação, é um elemento também muito importante. Famílias pobres também podem ter os seus filhos acederem à escola e a escolaridade não deve ter discriminação pela riqueza dos pais e por isso nós temos que dar a escolaridade a todos. Isto tem a ver com todas as famílias, todas as crianças. Temos que ter uma visão longínqua e não uma visão curta, pelo que a educação tem de contar com muitos investimentos. A aposta não pode faltar. Quando nós temos já a fusão dos 3 fundos para um fundo de educação, então nós temos que ter um melhor regime para poder atribuir os subsídios às entidades que necessitam desses apoios. Algum incidente acontecido em determinada escola também deve merecer nossa referência e como lição. Senhor Deputado Lei Zhenyu, muito obrigado. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, segundo o inquérito, o IAS exigiu às instituições a fazer um inquérito sobre a situação de realização dos objetos para dos mulheres, objetos de desenvolvimento das mulheres de Macau, sob a pandemia,
as mulheres sofreram grandes pressões, quer na perspectiva econômica, quer na perspectiva psicológica. Então, as mulheres de Macau, nos últimos 5 anos, nomeadamente sob a pandemia, têm ou não uma tendência de mudança de atitude ou de outros aspectos? E a pandemia, nos últimos 3 anos, trouxe um impacto à educação, porque muitos docentes só podem ensinar por plataformas online, e algumas escolas são utilizadas como postos de teste de ácido nucleico, e os docentes também precisam de participar no serviço de teste. E a aplicação de quadro particular também afeta a qualidade dos docentes. No ano anterior, a secretária referiu que vai criar o plano piloto de ensino inteligente, aumentando assim a qualidade de ensino das escolas. Além disso, nas LAG para próximo ano, vai continuar a aplicar o plano piloto de ensino inteligente, utilizando inteligência artificial para acompanhar o estudo dos estudantes. E podemos aplicar planos de estudo individualizados segundo as necessidades e realidades dos estudantes, aliviando assim a pressão dos docentes. Mas no debate, a secretária também disse que, na fase inicial, os docentes podem encontrar algumas dificuldades na aplicação do sistema. Então, o governo tem avaliado a situação de avaliação dos docentes antes e depois da aplicação do plano piloto de ensino inteligente. E depois, em relação à vacinação, será a vacinação no futuro vai ser uma nova normalidade? Isto significa que as pessoas devem sempre de se administrar com a nova vacina de Covid-19? Qual é a análise do governo? E atualmente as vacinas atuais têm um efeito por quanto tempo? Para além das pessoas com deficiência imunitária, outras pessoas precisam de injetar tantas vacinas, e também há pais que querem os filhos se injetar a terceira dose, mas ainda não conseguiram. Então podemos ou não, nesta fase, relaxar os limites para a terceira dose. E depois, em relação ao prosseguimento de estudo, a DSEG realizou um inquérito sobre a vontade de prosseguimento de estudo. Por exemplo, se quiser ou não conseguir estudar, ou qual é a sua área de interesse. Então, qual é o resultado deste inquérito? Quais são as disciplinas mais frequentadas? Qual é a tendência nos últimos anos? Quantos alunos vão trabalhar nas indústrias, nas 4 indústrias? Além disso, em relação ao desenvolvimento dos jovens, foi referido que a partir do próximo ano vamos lançar o estudo social dos indicadores sobre a juventude de Macau, alargando a visão dos jovens, aumentando a competitividade destes jovens. Então, qual é a forma de funcionamento em concreto deste plano de estudo social dos indicadores sobre a juventude? E qual é a sua diferença entre este plano e o plano de estágio no interior da China? E
Além disso, em relação à base de estudo de um país, dois sistemas, a UPM já tem uma base de estudo ou investigação sobre um país, dois sistemas. E assim, a base em construção e esta base atual do UPM, qual é a diferença? Atualmente, os recursos são separados na área de educação, de amor pela pátria e por Macau. E próximo ano será o 30º ano de retorno. Qual é o futuro qual é o futuro plano em relação a esta educação do amor pela pátria e por Macau? E por fim, desporto para todos. Atualmente, os residentes acham que há excesso de procura em relação ao espaço desportivo. Então, como é que o governo pode encontrar um ponto de balanço entre os jogos profissionais e e o desporto para todos? E depois, em relação às atletas, depois de sair... Depois da apresentação, muitos atletas tornam-se nos treinadores, mas como é que o governo pode assistir no seu emprego? Muito obrigado. Tem a palavra, deputado José Pereira Coutinho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito esta oportunidade para agradecer pelo empenho nestes últimos 3 anos, nomeadamente, ou em particular no surto de 18 de junho, a todos os trabalhadores dessa tutela. Não é nenhum slogan, vem do coração. Aqui tenho alguns pontos que gostaria de partilhar consigo, que vêm do nosso gabinete, do Gabinete de Deputados, porque resolver os problemas é o caminho a seguir. Ter boas políticas é fundamental, porque boas políticas levam à sua implementação e à sua concretização. E isso está correlacionado com o poder de governação do governo. Assim, apresento alguns pontos. Primeiro, tem a ver com os médicos e enfermeiros dos serviços de saúde que fazem testes de ácido nucleico, porque há muitos que vão fazer o teste de ácido nucleico nasofaríngeo e ficam feridos em que o teste é feito e depois até sangram, ficam a sangrar do nariz. Portanto, não há outra forma para que outro tipo de testes com que eles não se sintam tão mal ou que tenham que suportar esses ligeiros ferimentos. Quanto ao preço, ao valor, são 45 patacas. Nós sabemos que é mais caro do que em Zhuhai. Não há margem para descer, para reduzir o preço. Quanto aos seguranças, os grupo-alvo, eles têm que pagar os testes de ácido nucleico, ou melhor, os trabalhadores fazem o teste, pagam primeiro e depois os empregadores devolvem o dinheiro, não é? Mas, por exemplo, há uma operadora que há 3 meses que ainda não devolveu o dinheiro aos trabalhadores. Nós sabemos que vocês têm muito trabalho, sabemos que envidaram muitos esforços ao longo destes anos. Se olharmos para os profissionais de saúde, os médicos, entram na função com índice 560. Ao fim de 30 anos, é 600.
Portanto, quais são as carreiras em que têm que ser revistas, ou seja, carreiras que devem ser revistas. Para além disso, gostaria ainda de falar da educação. A taxa de desemprego dos jovens é alta. E quanto às políticas para TNRs, sabemos que há 1.500 profissionais. Nós em Macau temos muitos talentos ou profissionais não diferenciados. Portanto, não podemos retirá-los. Nós temos talentos em Macau. 14.700 desempregados. E assim não podemos colocá-los nesses cargos. Falamos aqui dos intérpretes hoje. Será que há falta ou não há falta de intérpretes, tradutores? O chefe do executivo anterior disse que faltavam centenas. E hoje em dia, mesmo na administração pública, temos intérpretes tradutores que não são locais. E, portanto, gostaria de saber mais algumas informações por parte do governo. Para além disso, quanto à UMAC, a UMAC tem também um fundo, uma fundação, melhor dizendo. Será que não podem ajudar a apoiar os licenciados e cooperar com outras entidades para que estes estudantes consigam angariar experiência? Quanto aos idosos, ainda, pensão para idosos, subsídio para idosos, o regime de previdência. Quanto à Lei 12 de 2018, no artigo 30º, refere que as revisões ao diploma são feitas de 3 em 3 anos, que é uma lei sobre a garantia dos idosos, porque há 5 princípios fundamentais aqui. Primeiro, tem a ver com a possibilidade de autocuidado do próprio idoso. E isso tem a ver com também o emprego destes próprios idosos. Se eles aos 65 anos estão ainda capazes, podem ou não trabalhar. Por exemplo, na administração pública, não podem, 65 anos, há a aposentação compulsiva. Não pode, mas há idosos que estão em boas condições, mesmo com 65 anos. Nas concessionárias também, aos 60 anos, aposentam-se. Não há mais trabalho para eles. Portanto, quanto a esse aspecto, o que é que o governo pode fazer, o que deve rever? E quanto aos subsídios, os de idosos, a pensão para idosos, falou-se aqui também já de 7.000. E quanto desporto, tratamento, ou consultas à distância, vou abordar daqui a pouco. Claro que a sua tutela não tem que ajudar todos, não é? Não temos de dar cola a todos, mas de facto há certas pessoas, certas comunidades, nós temos que ajudar aos idosos, as crianças, aos órfãos, as pessoas com deficiências. Portanto, há de facto camadas que têm que ter prioridade. Quanto a instalações desportivas, ainda tenho 20 e tal minutos? Não tenho. Quem me dera se tivesse. Vou aproveitar mais tarde, daqui a pouco, para falar de mais 2 aspectos. Muito obrigada. Tenha a palavra a secretária, faça favor. Muito obrigado pelas questões colocadas. Queria convidar o diretor Gong para responder às perguntas de educação colocadas pela deputada
Ló Choi, bem como outros deputados. Muito obrigado. Obrigado, senhora secretária, senhor secretário, caros deputados. Sobre a deputada Ló Choi, é possível ou não aumentar mais estudantes no ensino superior? O ensino superior está a desenvolver rumo à mercantilização. No ano 2018 temos 19 mil, agora vamos ter 49 mil no ano 2023. Bem, eu não vou mais referir no ranking mundial das instituições. Podemos ver que há uma melhoria da qualidade e temos que garantir a prioridade de acesso ao ensino dos estudantes locais. No ano 2018 era 25% os alunos de pós-graduação e hoje em dia são 36%. As bolsas de estudo podem abranger alunos do mestrado e doutoramento ou não. Bem, as bolsas existentes não englobam, mas os outros, as bolsas especiais, as bolsas extraordinárias, todas essas bolsas já abrangem alunos de mestrado e doutoramento. E ainda, o senhor presidente já tinha dito que a nível de recursos temos que ter uma proporção adequada. Temos anualmente 4 mil alunos graduados e 1.000 deles conseguem receber bolsas de estudo e depois outros bolsas de empréstimo. Todos conseguem receber subsídio para prosseguir estudos no ensino superior. E o deputado Lee Chan-yu falou sobre a suspensão de aulas, o volume de trabalho dos professores, sobre a avaliação. Nós vamos, através das ações de formação, comunicação com as escolas, poder concretizar o novo sistema de avaliação e dessa forma é possível reduzir... peço desculpa. Ainda sobre a deputada Ló Choi, sobre os apoios aos professores do ensino especial nesses 3 anos, há um aumento de 54% de professores de apoio. Agora contam mais de 300 e de acordo com a realidade, este ano temos mais de 100 trabalhadores itinerantes que aderem ao grupo de trabalho. E vamos continuar a observar as necessidades para ajustar os números. E ainda sobre o ensino inteligente, falado pelo deputado Lee Chan-yu, foi implementado recentemente. Agora estamos a ver que espaço é que podemos melhorar. Há muitas escolas agora estão a construir a base de dados para perguntas inteligentes, para correção automática de trabalhos de casa, e esta base pode diminuir os trabalhos dos professores. Bem, esta correção automática pode facilitar o trabalho e é preciso algum tempo de adaptação. 80% dos alunos graduados conseguem encontrar emprego. 90% deles trabalham em Macau. Cerca de 2.000 estão a frequentar cursos das 4 indústrias-chave de Macau, através das bolsas de estudo ou ainda ajustamento dos cursos. E aí, esperamos assim orientar os alunos para os cursos direcionados para as 4 indústrias. Estamos também a ver interesse por parte dos alunos. E sobre o desenvolvimento profissional dos jovens, é um plano diferente da DESAL. Nós já assinamos acordos com as empresas. Nós encontramos esses trabalhadores que já estão a trabalhar nas empresas com potencialidades para receber formação. E depois da formação, eles são enviados para os filiais da empresa fora de Macau para ter uma experiência de trabalho de 3 meses ou de 4 meses, para assim alargar os seus horizontes e aumentar suas capacidades. E eles também vão frequentar cursos
nas instituições de ensino superior de renome, por exemplo, a Universidade de Tsinghua, do interior da China, para eles poderem ter uma ascensão vertical. E ainda estamos a cooperar com as empresas financeiras. Este plano é um pouco diferente do plano de adesão. O deputado Sikalun falou sobre o fundo. Nós fizemos uma reforma com a fusão dos 3 fundos existentes. Nós estamos, assim, a trabalhar rigorosamente a nível administrativo. Nós temos aí vamos também comunicar com as escolas para ver o que é no regulamento, quais são os aspectos que podem ser simplificados. Vou continuar a responder às perguntas da deputada Lau Chao-yin. Foi referido o subsídio de desemprego. Pode ou não estender o tempo de pedido, etc. De facto, adotamos várias medidas para auxiliar os desempregados. Por exemplo, elas podem oferir um subsídio de desemprego, ou seja, um apoio econômico de curto prazo, e ela já não pode pedir mais uma vez dentro de 12 meses. Mas, além disso, pode pedir ao IAS para oferir um subsídio de alimento para desempregado involuntário. E na adesão há também um plano de formação subsidiada, mas acrescentando as nossas medidas de apoio de prevenção pandêmica. Se quisermos alterar os regimes atuais, precisamos de ter uma análise mais prudente. E foi referido o número, a linha 3 do número 1 do artigo 22 da Lei de Jogos. Foi dito que a receita de jogos é para promover o turismo e para injetar fundos no Fundo de Segurança Social. Eu posso dizer que, de fato, a maioria dos fundos foi injetado à Fundação, à FSS, e quase não há nenhum fundo para a promoção de turismo. E em relação ao subsídio de cuidadores, eu já respondi várias vezes, não vou repetir. E em relação à demência alívio emocional, atualmente há 218 portadores de demência. Há um lar dedicado a estes portadores de demência que tem 100 vagas. Esta lar é dedicada especificamente aos portadores de demência e ainda há vagas. Estas são as perguntas da deputada Lau Chao-yin. E depois, o deputado Yao Teng-biu muito obrigada pela sua apresentação sobre a situação da UMAC. De facto, a UMAC, em relação à UMAC, podemos dizer que a partir de 2018, o governo tem mantido o investimento em 2018 é de 16 mil... 1,6 mil milhões. E atualmente podemos verificar um aumento do número de estudantes, um aumento significativo. Há atualmente mais que 12 mil estudantes na UMAC.
e foi aumento progressivo, mas não há aumento de investimento na UMAC, mas uma perda ou uma diminuição de investimento na UMAC, porque o aumento do número de estudantes contribuiu para isto. Nós aumentamos o número de mestrados. Em ano letivo 2017-2018, há mais que 3.000 e tal mestrados. Atualmente há 5.200 mestrados. A maioria, uma grande parte é estudantes fora de Macau. E assim há um aumento de rendimento por parte da UMAC e podemos diminuir o investimento na UMAC. Porque é que este ano nós Porque é que neste ano a UMAC tem de recrutar mais docentes? Porque durante a pandemia houve um aumento de estudantes e assim a UMAC precisava de recrutar docentes, mas o recrutamento é de forma internacional e durante a pandemia a UMAC não conseguiu recrutar docentes ou professores internacionais, assim só até este ponto podemos realizar o recrutamento. Então, por que é que nós não podemos recrutar os talentos locais? De facto, se o professor local e um professor estrangeiro for do mesmo nível de qualidade, damos prioridade ao professor local. Mas ainda precisamos de convidar os acadêmicos ou especialistas ou péritos para trabalhar em Macau para aumentar a capacidade ou a competência acadêmica da universidade. Assim, muitas vezes precisamos de encontrar professores de investigação. Atualmente, na UMAC, há 1.600 e tal professores. Atualmente, há 1.628 professores, mas o número necessitado é de 1.693 professores. Assim, aí há uma falta de 605 professores que precisamos de preencher. Além disso, nós prevemos que em 2023 o número total dos estudantes na UMAC será 13.994 estudantes. Assim, há um aumento progressivo do número dos estudantes da UMAC. O deputado Yao também referiu que pode ou não deixar a intervenção empresarial para promover a cooperação indústria, universidade e investigação. Claro que precisamos da participação pelas empresas, nomeadamente investimento nas indústrias, para promover a cooperação indústria, universidade e investigação. O senhor deputado Sigala referiu dos trabalhos de prevenção pandêmica, nomeadamente teste de ácido nucleico. Pode ou não os resultados de testes gratuitos servem também para a passagem da fronteira? Nós consideramos, mas isto vai trazer uma consequência que a quantidade de testes de ácido nucleico aumentou por várias vezes. Não conseguimos distinguir se esta necessidade é uma necessidade real ou só para passar a fronteira. Assim, cancelamos esta medida. E em relação à indústria cinematográfica, a plataforma eletrônica de licenciamento de filmagem, no início, o processo de apreciação durou por quase 4,6
dias, atualmente é só de 3,6 dias. Já conseguimos cortar o processo e no futuro a plataforma vai desempenhar um papel mais importante. E depois a Lei Zhan Yu referiu sobre o inquérito da situação atual das mulheres. Vou convidar o diretor Horn. Muito obrigado. Relativamente ao relatório da situação das mulheres, as mulheres, ao longo dos 3 anos, têm vindo a contribuir imenso para a sociedade. E na nossa pasta, a senhora secretária, a senhora chefe do gabinete e todos os trabalhadores praticamente são trabalhadoras. E também temos na área de ação social, na área médica, na área da enfermagem, também temos mulheres. E por isso as mulheres são os pilares da nossa sociedade. Um aplauso para elas. Têm vindo a contribuir imenso à sociedade e mais do que metade das mulheres têm tido um trabalho efetivo e integral e também um trabalho parcial. Temos vindo também a registrar que os rendimentos vêm a subir e mais do que metade das inquiridas têm um rendimento superior a 18 mil por mês. Elas têm que trabalhar e assim como têm de lidar com as tarefas domésticas. Têm participado em associações cívicas e que 70% manifestam que são felizes. Muito obrigada pelo apoio do diretor Horn às mulheres. Além disso, em relação à vacinação, como é que nós podemos normalizar a vacinação? Convidou o diretor. Muito obrigada. Obrigado, senhora secretária. Relativamente à regularização da inoculação, por enquanto ainda não recebemos nenhuma recomendação da Comissão de Saúde Estatal. Isto depende muito da taxa de inoculação, taxa de variação das vacinas e depois ainda a eficácia das vacinas. Será que a vacina pode tornar-se como uma vacina antigripal ou será que tem de ser administrada periodicamente, por exemplo, 6 em 6 meses? Por enquanto, validade é de 6 meses. E, por outro lado, também já podemos administrar crianças a partir de 12 anos. E as pessoas com 18 anos, ou mais do que 18 anos, já podem apanhar a terceira dose. Em resposta ao deputado Lei Zhan Yu, a base de investigação de um país, dois sistemas, e a sua diferença entre esta base e a base de estudo de um país, dois sistemas. Na UPM há uma base de investigação de um país, dois sistemas, a fim de integrar os recursos da universidade para desenvolver produtos de turismo e de estudo, a fim de atrair, nomeadamente, turistas do interior da China, bem, por exemplo, estudantes do interior da China, para fazer turismo de estudo aqui em Macau. É uma tentativa de mercantilização das instituições de ensino superior. E em relação à base de estudo de um país, dois sistemas, esta é realmente uma base de estudo que tem como objetivo ou objeto de estudo a prática de um país, dois sistemas. Além disso, o deputado Lei Zhan Yu referiu o aspecto desportivo. Vamos tentar encontrar um ponto de balanço entre jogo competitivo ou jogo profissional e o desporto para todos. E vou dizer que os espaços desportivos em Macau são normalmente reservados principalmente para o desporto para todos, o edifício de apoio do Centro de Formação e Estágio de Atletas é para atletas profissionais. Mas há um problema
que são os treinadores privados. Se nós deixarmos os treinadores privados a dar aulas nestes espaços públicos desportivos, há um desperdício de recurso público. Muito obrigado. Bom, ainda temos cerca de 3 minutos para terminar a sessão, mas só que eu ocupei um bocado o tempo e por isso queria dar-vos o tempo. Vocês podem continuar com as perguntas de acompanhamento e o governo ainda vai responder às perguntas de acompanhamento e só depois é que nós terminamos a sessão, tá bem? Deputada Lochain, obrigada, Sr. Presidente. Quanto ao mercado da terceira idade, ao lar de idosos, a introdução do mercado privado permite uma maior diversidade, arrecadação de impostos. Com o envelhecimento da população, irá o governo apoiar as organizações de apoio aos idosos e de reabilitação privada? Para além disso, quanto à aquisição de materiais, de equipamentos para os idosos, como aparelhos para ajudar a tomar banho, mudanças das fraldas ou dos jogos de cama, etc. Assim, para permitir um maior auxílio aos idosos e necessitados. Irá o governo também aperfeiçoar o software, os sistemas informáticos ou outros relacionados dos lares na sociedade para garantir, melhorar a segurança dos nossos idosos e reduzir a pressão dos trabalhadores. Para além disso, o IANS tem apoiado na deslocação dos idosos, entre outros, no valor de 420 milhões. Quanto à prevenção e combate da epidemia, foram 1,1 mil milhões. Bem, obrigada. Sr. Deputado Cigalon, muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço pelas respostas da Sra. Secretária. Então, já sabemos porque é que o resultado do teste de ácido nucleico gratuito não pode servir para passagem fronteiriça. A base é o posicionamento do plano integral do Estado e, por isso, nós também sabemos que esta é uma política. E relativamente à simplificação das formalidades e ainda dos procedimentos administrativos, as escolas dispensam muito tempo, muitos recursos humanos para tratar das formalidades. Às vezes, as escolas ainda têm de afetar alguns professores para tratar das formalidades administrativas. Isto vai causar um grande impacto à lecionação. Assim, para a simplificação, espero que no próximo ano vocês possam reunir-se com as escolas no sentido de procurar uma maior simplificação. Deputado Pereira de Coutinho tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto aos treinadores, a Sra. Secretária disse que não seria adequado devido ao preço dos bilhetes ou do acesso a esses recintos, mas não se esqueçam que muitos desses treinadores estão lá para ensinar desporto a crianças, aos nossos jovens. O que nós hoje nos defrontamos é com falta de recintos desportivos. É por isso que eu apresentei uma interpelação por escrito sobre o espaço BT8 e BT9A nos novos lotes. Portanto, gostaria de haver mais espaços, recintos desportivos para a população. Quanto às consultas à distância,
como é que o governo pode fazer? Será possível através da conta única, da aplicação Conta Única de Macau, para facilitar e evitar papéis para aqui, papéis para ali, ir à farmácia? Portanto, poder uma interconexão de dados entre farmácias, entre instituições médicas, de uma forma mais conveniente para a população, para resolver estas questões. A população com mais de 100 anos tem serviços especiais para promover a longevidade, para que todos tenham mais de 100 anos. Muito obrigado. 多謝主席，多謝咁多位議員。咁我 Muito obrigada. Tenho aqui uma lista de perguntas que eu vou responder para uma vez só. Ainda não tive a oportunidade de responder às perguntas do deputado Coutinho. Foi referido que deve adotar a maneira através da boca para fazer o teste de ácido nucleico. Vou deixar isto para o diretor Law a fazer no futuro e eu prometo que vou negociar com as empresas de teste de ácido nucleico para baixar o preço com todo o meu esforço. E, além disso, as empresas de jogo disse que há 3 meses, mas as empresas ainda não pagaram os custos de teste de ácido nucleico aos trabalhadores. Vou acompanhar o caso. E em relação aos docentes não residentes, não profissionais que trabalham aqui em Macau, nós temos algumas estatísticas em relação a isto. A maior parte são docentes estrangeiros nas escolas internacionais e elas ensinam disciplinas estrangeiras em vez de disciplinas locais. A maioria são docentes de inglês. E os 3 maiores empregadores são todos em escolas internacionais. Houve uma queda de docente internacional nos últimos anos aqui em Macau. Se os professores locais puderem preencher as vagas, nós também agradecemos. E em relação aos intérpretes e tradutores, não consigo responder a esta pergunta. Esta pergunta tem a ver com o secretário Chang. Vamos encaminhar esta pergunta ao secretário Chang. E a cooperação entre a fundação da UMAC com as empresas locais. Isto também pode ser, porque mesmo que a fundação da UMAC seja uma fundação privativa ou privada, tem uma boa comunicação com as empresas e tem plano de subsídio na área de tecnologia inovadora, apoiando os alunos da Universidade de Macau a realizar os seus objetivos e sonhos. E em relação à garantia aos direitos dos idosos, vou convidar o diretor Hon e... Relativamente à Lei de Salvaguarda dos Direitos dos Idosos, depois da sua publicação, nós temos várias medidas. Primeiro é o estabelecimento do Dia de Idosos. Esse estabelecimento foi muito bem acolhido pelos idosos. Por outro lado, ainda podemos criar um ambiente de respeito para com os idosos. Quanto à revisão, depois de 3 anos de vigência, a revisão era para ser feita até ao final deste ano. Entretanto, depois do surto de 18 de junho, essa nossa avaliação e revisão tem vindo a ser influenciada, afetada, e por isso, praticamente só o próximo primeiro trimestre, o segundo trimestre, é que poderemos finalizar a revisão. E em relação às instalações desportivas que o deputado Coutinho referiu, há uma falta de instalações desportivas, nós também compreendemos. Vamos tentar encontrar mais espaços para as instalações desportivas.
Por exemplo, na UOPEC Este 2, há mais espaços desportivos para, por exemplo, os alunos, os jovens. E também no lote P4 há 2 pisos reservados para as instalações desportivas. Em relação à consulta médica à distância, no próximo ano será lançado oficialmente. Agora está na fase de teste. Esperamos que os idosos possam aproveitar este serviço de forma mais conveniente e assim podem consultar mais frequente. Se não for uma doença urgente, assim os idosos podem fazer a inspeção ou a consulta médica através da plataforma online, sem mobilização. E em relação ao levantamento de medicamentos de forma eletrônica, atualmente só a primeira vez de levantamento de medicamento deve ser pessoal e a partir da segunda vez já pode ser de forma eletrônica. O deputado Lei Zhanyu também referiu que para comemorar o 30º ano da lei básica, há ou não algumas atividades. Sim, de fato, vamos realizar atividades de promoção da lei básica dentro dos jovens e vamos colaborar com outras associações, realizando, por exemplo, concurso de discurso, etc. O deputado Sigalong referiu que, em relação à educação, o fundo educativo pode acrescentar mais recursos ou não. Já respondi, eu não vou repetir. O deputado Lo Choi-yin referiu que podemos utilizar terrenos livres ou não ocupados para construir residência para idosos. Mas, segundo o plano diretor, se este terreno for disponível para construir residência para idosos, vamos. O presidente também referiu sobre este problema de gestão pela empresa privada. Eu acredito que em algumas indústrias culturais devemos deixar maior espaço para o setor privado, oferecendo mais políticas. Por que é que agora o desenvolvimento de lar privado não é tão ideal? Porque o seu posicionamento não é ideal e não há equipamento ou instalações adequadas para atrair os idosos. Se no futuro, para a classe média ou as pessoas que têm dinheiro, há ainda um grande mercado nesta área, ou seja, uma grande vaga que deve ser preenchida, e acho que no futuro há possibilidade de desenvolvimento nesta área e o governo gosta muito de promover o desenvolvimento desta indústria. E por fim, o deputado Leon Wong e o deputado Choi Sai-peng referiu o Complexo de Cuidados da Saúde das Ilhas. O chefe do executivo também referiu que nós temos um plano preliminar com o Beijing Union Medical College Hospital. Vamos ter um centro internacional de terapia oncológica e um centro de transplante, etc. Mas por que é que nós ainda não temos um calendário? Porque, ultimamente, dentro de 1 ou 2 semanas, a Comissão de Desenvolvimento e Estratégia vai deslocar-se a Macau a discutir mais sobre os assuntos de preparação deste complexo de cuidados da saúde das ilhas. Por exemplo, o calendário de recrutamento dos médicos, ainda precisamos de analisar com aquela equipa.
Eu queria aproveitar esta oportunidade para agradecer a todos, bem como todos os participantes no combate de epidemia. Muitos deputados referiram hoje que os colegas da minha área colaboraram no combate da pandemia. Não diria que esta honra só pertence à minha área ou SASC, porque é uma honra para todos os residentes de Macau. Não, combate à pandemia é o nosso trabalho, mas também precisa de apoio de toda a gente. Queria agradecer mais uma vez a todos que participaram na linha frente, quer voluntário, quer auxiliares. Vocês trabalharam imenso para assegurar a segurança dos residentes. E, ao mesmo tempo, agradeço a cooperação de todos os residentes durante a pandemia. Todos são cívicos e só com o vosso trabalho é que nós podemos combater a epidemia de forma eficaz. Para além dos trabalhadores, na linha de frente, o secretário-geral também referiu que há colegas de auditoria, de CPAC, de tribunal, de assembleia, de CCAC, bem como os trabalhadores das instituições de ensino superior. Posso dizer que todos os serviços prestam o seu esforço, contribuíram para o combate da pandemia. Durante o processo, verificamos a uniformidade entre os colegas de diferentes serviços, pelo que agradeço mais uma vez. Não há uma pessoa alheia no combate da epidemia. Todos devem ter uma atitude mais responsável e contribuir a sua parte para os trabalhos de combate da pandemia. Muito obrigada. Bom, tivemos intervenções de 30 deputados, mais de 173 perguntas. A senhora secretária também já respondeu tudo. Pelo que o debate das linhas de ação governativa da área de Assuntos Sociais e Cultura termina por aqui. Mais uma vez, os nossos agradecimentos pela presença da senhora secretária e os seus colaboradores, assim como os interpretadores do SAF. Declaro encerrada a sessão. Muito obrigado.